Você já percebeu que tem algo no seu trabalho que não vai bem, mas mesmo assim você continua passando por cima por medo de fazer a mudança? Você se adapta bem, acumula funções, né, é proativa, mas não sabe se é isso realmente que você quer. A gente aprende a ignorar o incômodo. Se distrai com a rotina, com o salário, com as conquistas, até que um dia fica impossível fugir. E aí vem o medo. E se eu mudar e der errado? E se eu fracassar? E se for tarde demais? Hoje a gente vai falar sobre os desafios da transição de carreira e como saber se é a hora certa de mudar. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, segue o Pode Ser lá no Spotify e vem bater esse papo com a gente. Bem-vindos ao Pode Ser, eu sou a Carolina Salomão. Eu sou a Carolina Litti. Duas psicólogas que toda quarta se encontram aqui para bater um papo para além da teoria. Você acha que mudar de carreira é fracasso ou crescimento? Diz aqui pra gente nos comentários. E aí, Carol? Oi. Me diz, como que a gente sabe quando a insatisfação é algo momentâneo ou é um momento de mudar? Cara, olhando para todas as transições que eu já fiz, porque eu já fiz algumas transições de carreira, hoje eu consigo ter um entendimento, assim, de que é importante que a gente tenha um mapa, sabe? Um mapa de o que eu tô fazendo aqui, para onde eu quero ir, será que tá fazendo sentido, não tá? Ter um lugar para que você possa voltar, sabe? Não ficar muito à deriva. Você não precisa necessariamente saber o seu propósito, né? Mas saber o que você tá fazendo ali naquele momento, né? Quais são as suas intenções, até para você entender se tem um ganho emocional de estar ali, né? Vou até trazendo um exemplo, assim, da minha trajetória. A primeira empresa que eu trabalhei, eu percebi muito esses ganhos, né, eu não queria estar ali, mas como tinha uma influência, né, da família de fazer publicidade, porque eu era comunicativa, eu fui, só que não era o que eu queria, né, e assim que eu me formei no colégio, eu recebi uma oportunidade que foi muito boa para mim, mas eu não queria estar ali, e para eu não fazer contato com isso, né, porque de forma inconsciente, não fazer contato com esse fracasso de praticamente não ter escolha, de não querer estar ali, de não querer cursar aquela faculdade, eu canalizei muito a minha energia para o trabalho. Então, eu fui muito para frente, proativa, acumulando funções, queria ganhar dinheiro. Então, eu coloquei toda essa energia para fora, para eu não entrar em contato. Então, eu tive muitos ganhos, né? Porque eu tive uma sensação, mesmo que falsa ou verdadeira, de segurança, de importância, né? De reconhecimento, porque chegou uma hora ali em que eu fazia tudo da empresa. Né, fazia administrativo, financeiro, prospectava, fazia relacionamento com o cliente, produção interna e externa. Então, eu passei por... Não é que eu passei, eu fazia tudo isso. Então, tinha um lugar também de importância e o salário que eu ganhava com tudo isso, que ia tudo para as minhas compulsões. Porque eu vivia esgotada, eu vivia cansada, eu não tinha tempo praticamente para nada. Quando eu tinha tempo, era num lugar de excesso, ou de festa, ou de bebida, né? Ou de comprar. Eu abri muito compulsão de compras nessa época. Eu tinha roupa no meu armário com etiqueta, sabe? Então, o quão importante a gente poder não ficar só à deriva, né? Saber o ponto de onde voltar, o que eu tô fazendo aqui, por que eu tô aqui, para onde eu quero ir, qual é o estilo de vida que eu quero ter. Então, esse início, eu fui muito para fora e eu consigo olhar hoje o quão conturbado foi nesse sentido, sabe? De não olhar para as minhas insatisfações, porque eu ia ter que olhar para um buraco mais embaixo, sabe? Então, eu fui muito para esse lugar, de ir para fora. Que a partir do momento que a gente olha para as nossas insatisfações, a gente se dá conta que a gente precisa fazer alguma coisa com elas. E isso é muito difícil, né? Porque é se dar conta de que talvez eu precise mudar. Então, ir muito para fora, né? Se distrair, fugir, né? Vem desse lugar de, caraca, como é difícil eu me dar conta de que eu tô insatisfeita aqui. E eu acho que um termômetro também é o tempo.
né, o quanto tempo que tem essa insatisfação, né? Quanto tempo que tem isso que eu tô aqui fazendo nesse padrão, dessa forma? Porque quando é um incômodo momentâneo, é isso, é momentâneo, ele passa, né? Acho que também vale a pena falar que, assim, por mais às vezes que a gente goste do que a gente faz, vão ter momentos que, né, não vão ser legais. Então a gente saber distinguir, né, de que às vezes essa insatisfação tá vindo de algo mais profundo, né, mais assim, lá pra dentro, do que algo que é uma coisa da rotina, uma coisa temporária do trabalho, da profissão, né? Então olhar pra isso. A nossa insatisfação ela não vem do nada, né? Ela já tá ali batendo na porta há muito tempo, mas a gente vai se enredando, né, no contexto, assim, é o dinheiro que é importante, e aí a acomodação, a fuga de não olhar, né, para essas questões emocionais. Então a gente vai estando por estar também, né? É muito ali preso nessa situação que a gente vai se colocando. Mas essa questão que você trouxe é importante, porque hoje, né, agora fazendo um salto pro hoje, eu escolho ser psicóloga, eu gosto muito, eu amo a minha profissão, é o que eu quero servir, e muitas vezes eu me pego insatisfeita em algumas coisas, porque é cansativo, né, é um lugar de você ficar buscando também as trocas, ou é um lugar muito solitário. Então tem muitas coisas que a gente vai passando, né, na nossa profissão, que vai deixando a gente cansado e a gente vai fazendo a manutenção disso. Mas eu não enxergo uma insatisfação contínua, né? Ela não é constante. Eu não vou para um lugar onde eu vou fazer, né? Ou me esconder, porque eu não quero olhar. Então, tenho as insatisfações, os cansaços pontuais, né? Agora, você poder olhar se tem alguma coisa que está por baixo disso, que é constante. Eu tô sempre insatisfeita, eu tô sempre reclamando, eu tô sempre cansada, sempre esgotada. Tô sempre na tentativa de fazer alguma coisa, ou só acomodada. Por isso que eu falei desse mapa, assim, de você poder ir fazendo a manutenção dele mesmo. Cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô indo pra algum lugar? Tá fazendo sentido? Tem uma direção? Não preciso saber onde é exatamente, mas tem uma direção, assim, que faz sentido pra mim? E na época eu não fazia, só que eu não entrava em contato, de forma inconsciente mesmo, eu não sabia. Era muito difícil pra mim. Eu teria que entrar em contato com muita questão, né, emocional e familiar ali pra mim. Então eu só fui seguindo. Acho que essa é importante, né? Quando perde o sentido, né, que a gente não vê mais sentido naquilo que a gente está fazendo, eu acho que isso é um sinal de alerta. Que a gente precisa ficar atento. Se acordar para trabalhar já começa a ser um fardo, se eu ir para aquele lugar já começa, né, a ser pesado, a eu querer evitar ou querer sair logo, né, daquele trabalho, enfim. Eu acho que isso já é um sinal que a gente precisa prestar atenção, porque já está dizendo alguma coisa, né, diferente de quando é só uma coisa pontual, né, passageira da vida. Né? Porque nem sempre tudo são flores. A gente tá cansado. Chega uma hora que a gente cansa, né? Tá tudo certo. Mas quando tem sentido e quando a gente gosta daquilo que a gente tá fazendo, a gente consegue passar por isso. Sim. Quando a gente fica sentindo que a gente tá preso, emperrado, que a gente não consegue avançar e passar, aí sim, é hora de se movimentar e agir. E tem muitos medos envolvidos, né? Eu senti muito isso. E um medo, assim, que eu percebi muito e que eu vejo muito na clínica é o medo de perder tempo. Só que quando a gente fica com medo de perder tempo, a gente não percebe o quanto de tempo que a gente já tá perdendo paralisado nesse medo. E tem o medo também da escolha certa. A gente fica muito preso, às vezes, na escolha certa. Né? Então, eu percebo que eu já não tô bem ali, eu já não tô satisfeita onde eu estou, mas o que eu vou escolher? Será que é a escolha certa? Será que é a melhor escolha? E isso paralisa. Porque a escolha certa, assim, eu digo que ela não... no momento que você tem que escolher, você não vai saber se é a escolha certa ou não. É a escolha do momento.
né? E ela tá dentro de um contexto, de acordo com o que você tá sentindo naquele momento. E só depois a gente vai olhar para trás e vai ver se foi a melhor escolha ou não. Mas também se a gente não escolhe, ou seja, se a gente escolhe ficar ali paralisado, parado, sem agir, a gente também, com o passar do tempo, vai olhar para trás e vai analisar e vai falar: nossa, eu deveria ter mudado, eu deveria ter agido, e a gente fica no deveria, né? Então, muito também a gente fica com medo de escolher, porque tem uma pressão interna e às vezes externa da escolha certa, do peso que toma a escolha certa. Cara, esse tema ele mexe muito comigo. Porque isso é uma coisa que sempre pairou, assim, né, pra mim. Porque eu não tive uma expectativa em cima de mim de ser alguém, no sentido de... Então você vai ser médico, então você vai ser publicitário, Eu não tive uma expectativa. A expectativa era só de que eu não desse errado. Só? Só. Porque tinham muitos caminhos pra isso. Então, era um medo muito grande, que não era meu. Sim. Né, que eu internalizei ali do contexto. Tinha um medo muito grande que eu não desse certo. Né? Então, fazer a escolha certa tinha um peso muito grande pra mim. Fazer escolhas nesse sentido. Porque a qualquer momento eu poderia não suprir essa expectativa específica. Porque eu acho que seria até mais fácil de, então a Carol vai ser publicitária, então tá, sabe? Não, era um buraco mais embaixo, assim. Mas hoje, cara, sabe, quando eu olho pra trás, assim, eu mentiria pra você se eu falasse que eu faria tudo igual. Se eu pudesse voltar, eu faria tudo igual? Não, mas eu honro demais tudo que eu vivi. Porque, cara, foi uma bagagem, assim, sabe? Eu honro muito a Carol da primeira empresa que precisou ir pra fora, que você quer proativa. Sim, mas que, cara, o que disso eu consigo hoje enxugar e usar também na minha profissão atual? E o que eu preciso tirar? Sabe? O que não vai fazer sentido? Eu precisei fazer isso, cara, honro demais a Carol lá, sabe, de anos atrás, mas não é o estilo de vida que eu quero viver hoje. Então, o que eu posso equilibrar? Né? Eu consegui abrir espaço quando eu olhei pra minha insatisfação, que foi, eu já não tinha mais pra onde ir. Eu não tinha mais pra onde crescer ali dentro. Eu não tinha mais dinheiro pra ganhar. Então, aí, eu tive que olhar pra um outro lugar que não era aquilo. E aí, não tinha outro lugar pra olhar que não fosse a minha insatisfação. Que não fosse essa minha sensação de fracasso, de me sentir presa, paralisada. Por mais que eu sempre tivesse tentado fazer um movimento, né? E era muita energia e muita responsabilidade, mas tava indicando alguma coisa aqui dentro, né? E aí veio o medo, né? O medo apareceu. Os medos apareceram, né? O medo de parecer ingrata com a oportunidade que tinha aparecido. Porque, cara, Carol, eu viajei pra muito lugar, eu fiz muita coisa boa, né? Foi uma excelente experiência, assim, pra também não falar um palavrão. Mas teve um custo emocional. Teve um custo emocional muito grande, sabe? E eu não quero mais passar por isso. Só que eu fui aprendendo, né? Aprendendo com o tempo isso. E o que significa isso? Fazendo escolhas certas e escolhas que pareciam não ser certas. E que fizeram você ser quem você é hoje. Como você falou, você honra, né, toda a sua trajetória, toda a sua experiência. Porque as escolhas certas, ou tortas, ou não tão certas assim, fizeram você ser quem você é hoje. Eu acho que isso é muito importante, a gente aceitar a nossa história, como ela foi, né, como ela se caminha. E você falou que você falou, nossa, eu viajei para muitos lugares, eu ganhei muito dinheiro, eu não tinha mais para onde crescer. E apesar disso tudo, você não estava feliz. Uhum. Então, que não é isso, né? Não são essas coisas externas que vão trazer a nossa felicidade. Né? Porque tem uma pressão de, com certeza, né? Assim, Carol, mas você tem dinheiro, você tem... Quanta gente queria ter esse trabalho que você tem? E aí você naquele lugar, né, de, então eu sou ingrata. Então eu devia estar valorizando mais. E só alimentando mais ainda sem satisfação.
Porque talvez não era isso pra você. Pra outra pessoa, Uhum. pode ser. Mas pra você não era. Mas talvez pra sua família ali você tava dando certo. Nesse lugar. Né? O quanto que às vezes a família influencia muito. Enquanto às vezes a família influencia muito. Eu tive uma experiência que eu estagiei num núcleo de atendimento e orientação e atendimento psicopedagógico lá na PUC. E eu era da área de orientação profissional. Então, eu atendi alunos da PUC, da faculdade, que estavam insatisfeitos e queriam fazer uma transição de curso. Uhum. Muitas vezes uns já sabiam, né? Uns já iam lá e já sabiam para qual curso queriam, mas às vezes estavam nesse medo. Às vezes outros se davam conta da insatisfação, mas não sabiam nem o que queriam, mas sabiam que não era aquilo. Então era um trabalho muito interessante, né? De autoconhecimento. A gente fazia várias técnicas, era algo bem focado. E o quanto que aparecia a família nos atendimentos. Escolhi porque minha mãe é médica, o meu pai é isso, meu pai é aquilo, minha mãe é aquilo, ou meus pais falaram que era o melhor, ou queria para suprir essa expectativa dos meus pais, né? E o peso que é, né? Que não se sustenta. Às vezes ali no curso, na faculdade, a pessoa não consegue nem se formar, fica ali emperrada. Ou seja, a gente precisa olhar que, ó, alguma coisa não tá fazendo sentido aqui, que essa pessoa não consegue ir pra frente. E às vezes na vida, né? No trabalho, aí já... Às vezes com 30, 40 anos, porque a gente também vai mudando ao longo do tempo. Uhum. Então, algo que fez sentido... Pode ser que daqui a 20 anos eu fale, caraca, eu não quero mais ser psicóloga. Isso aqui não tá mais fazendo sentido pra mim. Uhum. E eu preciso mudar. Né? Então, coisas da vida. Mas essa experiência foi muito interessante, né? Que é justamente sobre esse tema. Uhum. E eu tava ali estagiando. Devia ele ter uns 20 anos, 19 anos. E eu fiquei assim com isso, né? Da família, né? Do peso da família. Aí você falou agora. Você passou por alguma transição? Eu passei por uma transição já não de carreira, né? De psicologia foi o que eu queria. Dentro da psicologia. Dentro da psicologia. Uhum. Né? Que quando eu entrei pra psicologia, primeiro que eu queria uma coisa que me desse dinheiro. Né? Já sabendo que, né, já entrando em psicologia querendo dinheiro, já bugou a cabeça aí de vocês, né? Mas ok, eu queria RH. Tinha essa idealização que RH era o que eu mais iria ganhar. Mas logo no primeiro período eu falei, não é RH. Não é isso. E aí eu comecei a me ver, assim, muito voltada pra escola, pra educação. Porque eu também tinha uma ideia de que clínica era uma coisa assim. Quando eu tiver 40 anos, eu vou ter meu consultório, eu vou atender. Porque clínica, pra mim, era algo que era muito difícil, né? O caminho. Então, eu queria algo mais certo. Buscando essa segurança financeira e uma estabilidade. Então, do meio pro final da minha faculdade, foi todo voltado para criança, escola, educação. Fiz até matérias de pedagogia. E aí, quando eu me formei, eu fui trabalhar numa escola. Só que eu fui como professora. E aí, cara, no primeiro ano eu já comecei a perceber que não estava fazendo sentido. E como que eu percebi isso? Quando começou eu não querer ir pro trabalho. Ficar doente pra faltar trabalho. Quando eu comecei a ir pro trabalho me sentindo pesada, não me sentindo feliz, contando as horas pra bater o sinal e acabar a aula. Né? Então, acho que isso começou a me dar um sinal de que... Mas eu continuei. Falei, não, é o caminho. Né? Até o momento que eu comecei a ter crises de ansiedade pra ir trabalhar. Quando eu comecei a ter crises de ansiedade no caminho pro trabalho, falei, não tô feliz. Preciso fazer alguma coisa com isso. E foi justamente no momento que eu comecei a atender na clínica escola da formação que eu fazia de Gestalt. E ali foi assim, um marco, que quando eu comecei a atender, bateu um negócio aqui dentro de mim, sei lá, parecia coisa de paixão, sabe? Friozinho na barriga. Falei, caraca, isso é muito legal, isso é muito bom. E aí eu falei,
é isso. O que eu achava que eu ia fazer daqui a 20 anos, porque na época eu tinha 20, ou seja, com 40, é algo que eu quero fazer agora. Então eu tenho que tomar uma decisão. E aí eu fiquei nisso, né? Porque eu era CLT, aí eu ia migrar para ser autônoma. E o dinheiro? E o salário? Quanto tempo que eu vou ter que esperar para me sustentar? Sair de casa? Porque na época eu morava com os meus pais, eu até tinha esse privilégio, mas meus pais estavam desempregados. Então eu também fiquei assim, e aí? Como é que vai ser? Esse medo desse futuro, né? Mas eu tomei a coragem e mudei, pedi demissão. E fiquei só na clínica, mas aí eu botei a cara. Aí eu fui fazer Instagram, me expor, fui fazer clínica social, fui começar a fazer congresso. Eu comecei aí, falei, não, se é isso que eu quero, eu vou ter que colocar uma energia nisso aqui. E hoje eu olho pra trás e falo, ainda bem que eu fiz esse movimento. Foi uma das escolhas mais certas, assim, que eu fiz. Hoje, olhando pra trás, eu consigo analisar dessa forma. E sentiu medo? Muito. Muito medo. Eu acho que o medo faz parte desse momento. Medo de quê? Medo de não dar certo, medo de como é que vai ser, será que eu vou ganhar dinheiro? Quantos clientes eu preciso ter? E se ninguém chegar? E se ninguém aparecer? Eu vou ter o plano B? Né? Será que eu vou ficar velha demais? Será que eu vou conseguir conquistar tudo que eu quero? Todos esses medos de si. Eu tive medo do que os outros iam pensar, de não suprir essas expectativas, né? De dar alguma coisa errada no meio do caminho. Porque eu não lembro exatamente. Eu fiquei muito tempo ensaiando para poder ter essa conversa, né? Porque eu tinha medo de parecer ingrata. E aí eu não me lembro se quando eu decidi conversar, se veio, se a empresa fechou, se eu tive tempo de... Eu não lembro exatamente como isso se deu, mas eu lembro que foi na mesma época, assim, eu lembro de falar, caraca, eu quero sair e a empresa vai fechar. E beleza, então assim, eu vou ter que, de fato, dar agora um levante aqui e fazer alguma coisa. Só que como eu já estava olhando para essa insatisfação, por mais desconfortável que fosse, eu já estava começando a entender mais ou menos o que eu queria, o que eu estava precisando, um norte ali, né? Claro que eu não sabia, não fazia ideia, assim, do caminho, mas minimamente já estava conseguindo entender o que eu precisava. Então, cara, como eu fazia isso tudo, né, na empresa, eu falei, eu preciso de horário, eu quero ter horário para entrar e sair. Porque trabalhar com publicidade, marketing, evento, não tinha, né? Eu ia final de semana, e como eu queria, às vezes, também fazer uma grana extra, eu montava e desmontava evento, aí treinava promotora, aí às vezes eu ia de promotora. Então, eu ficava muito presa nesse lugar. Eu me colocava, né, presa nesse lugar. Então, eu fui entendendo que eu precisava ter um horário, uma estrutura, né? Porque trabalhar com publicidade é isso, você não ter hora, né? Dependendo ali da empresa que você trabalha. Eu trabalhava com evento, então não tinha horário, né? Eu ia empurrando com a barriga a faculdade. E aí eu lembro que eu não queria trabalhar em agência, então. Então o que eu vou fazer? Eu tava ali no escuro e procurando ali na vaga, acho que era vagas.com, não sei nem se existe ainda. Eu me deparei com uma vaga para um banco. E eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. É isso aqui, eu vou trabalhar aqui. Foi a única vaga que eu apliquei. Única. E eu passei. E entrei. Menor ideia do que eu tava fazendo ali. Você saiu de publicidade e foi pra banco. Fui pra banco. Pessoa totalmente humana. Você queria horário e você foi pra banco. Não, total, porque era de 10 às 4. Ah, tá. Era, assim, máximo de hora extra que você fazia ali era 2 horas no máximo, assim, dias de pico, sabe? Então, tinha uma estrutura, aí tinha os benefícios, né? Tinha muita pressão também, não? Tinha, amiga. Só que aí entra essa questão da importância de a gente olhar para os nossos padrões de comportamento. Porque por mais que eu já estava começando a olhar, eu já não era a mesma pessoa, eu cometi alguns erros iguais. Que foi esse de ir para fora, desse lugar da importância. Então, assim, com menos de um ano de agência,
no banco, eu já era segundo elemento, ou seja, já acumulava função, abastecia caixa eletrônico, etc. Então, eu já tinha um acúmulo ali de função que me botava num lugar também de importância, de novo não entrar em contato, né? Só que eu já não era mais a mesma pessoa, né? Eu demorei para identificar esse padrão, que eu estava repetindo esse padrão, mas eu também estava olhando ali. E aí, foi em 6 meses de banco que me deu que chegou até a mim, né? Gente, me deu um estalo, não, né? Cara, eu não lia, eu não tenho o hábito de ler, não tinha o hábito de ler. E eu cheguei pra minha avó e falei assim: vó, me empresta um livro pra ler? E ela, do simples nada, que nunca é do nada, ela me deu o livro Inteligência Emocional. Ela tinha uma estante, assim, Carol, de livros. A minha avó era muito culta, lia muito. Ela lia 2 livros por semana, sei lá, ou mais. Então, ela tinha uma estante gigantesca. Ela decidiu me dar esse livro. E lendo esse livro, eu engoli ele. Agora que eu tô percebendo que é o livro que fica aqui atrás do seu consultório. Pai de cabeça. Agora eu tô lembrando dele ali. Que foi esse livro que a minha avó me deu. E aí, eu engoli ele. É um livro grossinho. E aí eu falei assim, é isso aqui que eu quero fazer pra minha vida. Eu simplesmente levantei da minha cama, sentei no computador e migrei. Faltava 1 semestre pra eu me formar na faculdade. Eu simplesmente mudei pra psicologia. Já com 6 meses de banco. Então, assim, já tinha um movimento também de olhar, de querer entender o que faz sentido pra mim. Uma abertura. Eu não fui procurar. O que eu quero fazer? Eu não fui procurar. Eu fui pro banco, porque eu entendi que naquele momento que eu precisava era de horário, de estrutura, de finalizar aquela faculdade que eu não aguentava mais, né? Então, aí olhando para isso, para as necessidades ali, para os meus incômodos, eu me deparei com a psicologia. E aí eu migrei. E aí foi muito difícil, porque aí sim eu fui sem apoio, né? Porque se a expectativa era de não dar errado, o que eu tava passando era que, conforme eu ia fazendo o meu movimento, né? Era que a sensação que passava era que eu tava perdida. E mal nem terminou, já mudou pra outra, e já mudou pra outro emprego, e eu, na verdade, eu sabia o que eu tava fazendo, nesse sentido de, cara, isso aqui faz sentido pra mim. Na verdade, você tava se achando, né? Eu tava me achando. Eu tava arrumando o meu jeito de dar certo da minha forma, né? E então, mas demorei muito, assim, fez os 5 anos de psicologia certinho, porque eu levei muito a sério, fazia muito sentido pra mim. Não teve um momento em que eu pensei em desistir, por mais que, cara, a gente que sabe o quão é difícil passar por uma faculdade, uma graduação, são 5 anos. Mas abrir um parênteses, assim, porque se não fosse tudo que eu tinha vivido na publicidade, tudo que eu tinha vivido na minha primeira empresa, eu não sei se eu daria conta de já sair do colégio e me deparar com a psicologia, com a faculdade de psicologia. Então, a importância da gente realmente honrar a nossa história. Porque tudo que eu vivi, tudo que eu fui aprendendo em o que era a faculdade ali na publicidade, me deu muito corpo para eu entrar com mais foco na psicologia. Tinha um pé no chão ali, eu não estava também tão perdida, sabe? Então, acho que isso responde até um pouco a pergunta, né? Cara, foi 0 fracasso. Foi crescimento. Foi muito crescimento, eu fui ganhando corpo mesmo para isso. E outro parênteses aqui, gente, essa menina aqui, ela traz a publicidade até hoje, porque esse podcast aqui... Vocês não estão entendendo. Eles não estavam tão errados. Né, amiga? Você faz muita coisa. Você traz muita coisa, né? Até mesclando ali com a psicologia, com ser autônoma, né? Uma psicóloga autônoma. Né? Você usa um pouco de todos esses conhecimentos. Então, essa bagagem, como você falou, é muito importante. Como eu já falei aqui, toda experiência é válida. A gente não perde, Carol. A gente não perde. E se a gente tá... com esse mapa em dia, né? Não em dia, a gente não precisa olhar todo dia, mas vai fazendo essa manutenção de tempo em tempo mesmo, para você se situar, sabe? Para você dar um contorno ali. Né? Eu tenho uma cliente que ela fala que ela se sente o tempo inteiro nadando e morrendo na praia. E eu falei para ela, será que não é a praia o seu destino? Por que você não sai, então, na praia, estende uma canga, pede uma água de coco e vai curtir o sol? Por que você vai se embrenhar lá no mar?
não Nadar sabe sem nadar. rumo. Ela, não sei nadar. Porque eu até falei, você sabe nadar? Ela, não. Eu falei, por que você vai continuar, então, indo lá mais pro fundo e com essa sensação de morrer na praia? Se é a praia que tá, sabe, que você tá toda hora indo, vai lá ver o que tem. Uhum. E você falou desse contorno, né? E eu tô pensando assim, quão importante é ter um planejamento, né? E que a transição, ela pode ser construída, né? E não um salto no escuro. Total, assim, eu já mergulhei muito, eu falei isso essa semana para uma cliente, falei, olha, eu já mergulhei muito a 7 metros da cachoeira, de cabeça, sem saber se era raso, sem saber se tinha pedra. Então, uma hora eu ia aprender de tanto bater a cabeça. Muitas vezes deu certo? Deu, mas bati muito a cabeça, né? Então, quando eu fui fazer a transição do banco para psicologia, aí foi muito diferente do que eu tinha feito a outra transição. Uhum. Porque para psicologia ali também eu não pensei. Eu não fui planejar, entender, olhar o mapa. Não existia isso, né? Eu simplesmente levantei da mesa, da minha cama, sentei e mudei. Só depois que eu fui comunicar ao mundo e me deparar com o que eu tinha acabado de fazer, sabe? Então, assim, deu certo? Deu. Mas eu não sabia se era raso, se tinha pedra, né? Então, quando eu fui fazer a transição do banco para clínica, de fato, aí foi o processo que eu mais senti, que eu mais sofri, mas porque eu também me permiti entrar em contato. Aí eu montei um planejamento, eu entendi o que eu queria, qual era o estilo de vida que eu queria, né, viver, o que fazia sentido para mim da psicologia, o que eu precisava de recurso financeiro, então quanto tempo mais eu preciso ficar no banco, né, eu entendi que, tipo, não dava para eu pedir demissão, né, eu tinha que esperar ser mandada embora e era horrível pra mim, porque eu me identifiquei muito com o que você trouxe. Eu entrar, cara, só de passar pela porta, eu esqueci até o nome da porta, Carol. Giratória? Giratória, olha só como eu me desapeguei. Eu passava pela porta giratória e me dava ânsia de vômito, de sentir o cheiro, que tem um cheiro específico. Tem. Então já me dava ânsia de vômito, eu tinha crise de ansiedade, né? Eu faltei muito porque eu realmente me sentia mal. Não era bom pra mim, né? Mas aí quando eu comecei a viver muito isso, eu falei, vou me dar um prazo. Porque também eu não posso condicionar. Esperar do outro, Não né? posso condicionar que isso venha. Eu entendi que eu preciso ter um planejamento, então o que eu vou, ao invés de esperar FGTS, essas coisas, eu vou então começar a juntar. Isso era o plano B. O plano B não era ficar, não teve plano de ficar. E aí eu comecei a pensar nisso, veio pandemia, então potencializou, porque o banco era serviço essencial, então eu tinha que sair na pandemia de casa para ir pro banco. Aí eu voltava à noite e atendia online. Enfim, aí eu fiz todo esse planejamento, fui recalculando rota e tal, aí veio a demissão, né? Mas eu já estava ali estruturada. E eu já não tinha tanto medo e não dava tanto ouvido para o julgamento das pessoas, porque eu estava entendendo o que eu estava fazendo. Eu estava entendendo que eu estava saindo de um lugar seguro, né? Seguro no sentido de tinha benefício, era, cara, todo dia 27, eu acho que era 27. Todo dia 27 o salário batia lá, não tinha atraso. Tinha uma estabilidade. Tinha uma estabilidade. Se caísse final de semana, eu não recebia segunda, não. Eu recebia sexta. Plano de saúde. Então, ticket, saudades, inclusive. Cara, eu sabia do que eu tava abrindo mão ali. E eu sabia que para muita gente isso fazia sentido. Que era importante. Não que não fosse para mim, mas não fazia sentido. Eu ia abrir mão de novo. Eu ia ter um custo emocional muito grande para ter essas coisas. Então, eu falei, cara, eu vou deixar com as pessoas o que elas pensam. Eu vou deixar com as pessoas o que elas falam. Eu vou deixar que elas falem. Mas eu vou deixar com elas também. Sabe? Porque eu não tô solta. Aí eu já tinha um outro entendimento também. Sabe? Eu já estava mais presente para essa transição. Eu fui lá botar o pezinho. Eu fui lá ver a temperatura da água. Eu fui temperando a água. Sim. O planejamento, ele é muito importante, né? Porque ele te traz essa base,
né? O planejamento traz uma segurança pra gente. Um planejamento seja financeiro, seja emocional ali, a gente sabendo os recursos, as estratégias para lidar com essa mudança, né? Como você falou, tendo todo esse contorno para que essa mudança seja uma mudança. Não é que não vai ter medo, não é que não vai ser difícil, mas que ela seja mais estruturada, né? E que, assim, eu acho que a gente precisa também respeitar o nosso ciclo de sentir, pensar e agir, né? Então a gente sente a insatisfação, a gente sente que não tá mais fazendo sentido aquilo ali, a gente pensa sobre isso, a gente pensa, né, de onde vem, como que é isso, a gente bota ali, não, uma racionalização, de um lado consciente, não uma racionalização como fuga, e aí a gente faz uma coisa com isso, a gente age, a gente vai para ação, a gente vai para esse movimento. Então, se tem esse passo a passo, né, de uma forma acompanhada, estruturada, pensada, eu acho que faz com que a transição aconteça de uma forma talvez até mais leve. E ir testando, né? Ir testando as mudanças aos poucos, pequenas mudanças. Vai vendo onde você dá pé, né? Você, não tem um momento onde você não vai sentir medo. Não tem. É isso, de você poder ir com ele mesmo, né? Você vai perder tempo, foi o que eu falei lá no início. Você vai perder tempo se você ficar parada aí. Né? Fala. Não, eu falei, não sentir medo é preocupante. Tá passando por esse momento e não tá sentindo medo, aí sim é preocupante, porque o medo faz parte da transição. E aí, agora, entrando em contato com tudo isso, eu consigo perceber que eu ainda... Porque eu passei um pouco por essa crise no final do ano passado, assim, de uma sensação de que parece que não chega, né? Não chega, mas eu já faço o que eu gosto e não chega o momento em que eu vou sentir, então... E aí eu, entrando em contato com tudo isso, né, pra gente poder gravar hoje, falei assim, caramba, como eu ainda não... Eu já tô perto de onde eu gostaria de estar, de como eu gostaria de viver, né? Não num lugar utópico, mas assim, eu sinto que eu tô perto. Mas eu tinha tanto medo, assim, quando eu me formei. Eu tinha 29 anos quando eu me formei, em 2019. E eu achava que eu ia estar velha. Caramba, eu vou começar do zero, velha. Né? Como se 30 anos fosse velha para começar alguma coisa do zero. E assim, hoje eu consigo perceber que, cara, eu acho que esse lugar, chegar perto do lugar onde eu desejo, vai ser só depois dos 40. Hoje, olhando realmente para essa trajetória, para o que eu estou vivendo hoje, eu acho que vai ser depois dos 40. Eu acho que eu tenho muita coisa para olhar, muita coisa para recalcular, sabe? Ainda algumas transições para fazer dentro da carreira que eu escolhi servir. Então, eu sinto que a minha transição para psicologia começou quando eu nem sabia que eu queria fazer psicologia. Começou lá atrás, na primeira empresa, quando eu fui olhar para essa sensação de fracasso, para os medos, quando eu decidi não ficar mais aprisionada, quando eu decidi dar o primeiro passo, sair, quando eu entendi que eu precisava de mais estrutura de tempo, de sair, né, da vida que eu estava levando. Então, a minha transição para a psicologia começou ali. Só que a psicologia só apareceu depois, né? Então, nada fica perdido no caminho. E foi muito bom entrar em contato com isso, assim. E poder olhar agora para esse momento e para frente, tendo esse entendimento de eu não tô com pressa. E a pressa, ela já me atrapalhou muito, de não enxergar de fato o que eu precisava no momento. Sabe? Então, não tem hora certa. Eu acho que o exercício é esse, de você olhar de fato para essas angústias, fazer esse né, dos seus praquês, para que eu tô aqui, por que eu tô aqui, qual é o caminho que eu quero seguir, o que eu quero para minha vida, qual é o estilo de vida que eu quero ter. Porque é isso, hoje eu vou. Se eu terminar de almoçar e 2 horas da tarde quiser ir à praia, eu vou à praia. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer na minha vida há alguns anos atrás. Amiga, é tão bom ouvir você falar isso, sabia?
ouvir a sua história, a sua trajetória. Eu acho muito importante você estar aqui, né? Se expondo, se abrindo, contando mais. Porque quantas pessoas podem estar ouvindo a gente que estão passando por isso, ou que passaram por isso, né? Que precisam ouvir, né? De quem já passou. De sentir, às vezes, até uma esperança, né? E de que também não é só com elas, né? Acontece, a gente se sente perdida, e aí a gente se acha, e a gente se perde, a gente se acha, e assim é a vida. Eu acho que tem muito assunto, assim, sabe? E é uma coisa que eu gosto muito de trocar também, porque quanto mais eu troco, mais eu vou percebendo coisas que estavam passando, assim, né? Mais insight, né? Vai se dando conta. Exatamente. Mas eu acho que é isso. Que a gente respondeu, eu acredito sim que é crescimento. Eu não acho que a gente perde. A gente só vai ganhando, vai realmente ganhando mais corpo, mais experiência. Foi o que você falou, assim, eu sou publicitária, porque eu trabalhei muitos anos com isso. Também sou bancária, também passei por isso, que também me ensinou muita coisa, de relacionamento com o cliente, né? E eu sou psicóloga. Então, é inevitável, chega um momento em que a junção disso tudo aconteça, apareça. Você integre tudo isso. Exatamente. Eu acho que a gente precisa integrar todas as experiências que a gente vive. Porque integrando, a gente se constrói. Nossa, não precisamos falar mais nada. Olha que coisa linda. Então, bora crescer, bora, né? Bora mudar, bora crescer. Então, gente, comenta aqui pra gente o que vocês acham, se vocês já passaram por isso, se vocês estão nesse momento. E até o próximo encontro. Até o próximo encontro.